A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Uma saudação toda especial a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha nesses dias em que estamos dedicando a nossa atenção a conhecer, a aprofundar a carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e também a exortação apostólica Laudate Deum a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Neste dia, dando continuidade à exortação apostólica Laudate Deum, receberemos o seminarista Miguel Bispo Carvalho da Diocese de Guaxupé. Ele é natural de Bragança Paulista, mas atualmente reside na cidade de Paraguaçu. Formado técnico em edificações pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, na unidade de Varginha, e bacharelando em Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, matriculado no 6º período. Vamos ouvir então o nosso irmão. Bom, na encíclica Laudate Deum, do Papa Francisco, ele traz a temática do crescente paradigma tecnocrático. O que quer dizer isso? Que nós vivemos hoje numa crescente era da tecnologia. Nós conseguimos perceber o progresso tecnológico, as novas invenções, inteligência artificial, em muitas outras áreas, por exemplo, medicina, comunicação, engenharia, muitas coisas que facilitaram a vida do homem, melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Então são coisas boas, é dom de Deus, a tecnologia, a ciência, a sabedoria humana. Porém, o Papa Francisco vai falar que o grande problema da tecnologia é a orientação, para onde o ser humano vai orientar as suas descobertas. Então, quando ela é bem orientada, o ser humano consegue produzir coisas grandiosas, belas, que trazem progresso, consegue melhorar a expectativa de vida, diminuir a mortalidade, consegue trazer mais conforto para as pessoas. Então, bem orientada, é bom a sabedoria humana. Porém, quando ela é mal orientada, ela traz destruição humana, tanto entre os indivíduos e também a destruição ecológica, a destruição da natureza. Então, é falsa a ideia de que deve se promover a tecnologia a todo custo e depois direcionamos os fins do conhecimento. Então não se pode, por exemplo, falar que deve se promover toda a pesquisa, toda a tecnologia, independente da possibilidade de uso. Pelo contrário, a tecnologia e a ciência deve ser acompanhada da ética, dos valores humanos, da consciência. Então, a liberdade humana deve ser bem usada, porque dependendo da forma como se direciona a sabedoria humana, ela se torna razão de morte, violência contra os próprios humanos e contra a natureza. Então pode-se ver, por exemplo, a criação de armas, bombas nucleares, o mau uso das tecnologias como o smartphone, que geram vícios, a internet mal usada para tantos fins como tráfico de pessoas, tráfico de armas, propagação de pornografia. Então, todas essas coisas que são más para o ser humano. Porém, mesmo com esses avisos do Papa Francisco, nós percebemos que cada vez mais o ser humano se vê com menos limites. O horizonte da ciência parece ser cada vez mais amplo, o progresso parece que não vai ter fim, o que de certa forma é perigoso, pois o aumento de poder cresce muito mais rápido do que a consciência ética. Há sempre, então, esse risco da destruição.
o homem não possui uma relação saudável com o meio ambiente. À medida que a ciência avança a uma velocidade muito maior do que a consciência de valores humanos, a consciência ética. Os seres humanos vão se preocupar com isso depois que enxergam as consequências. E, infelizmente, a ciência é sempre defendida pelo marketing, pela publicidade, que mascaram a opinião pública. Então, mesmo sendo má, muitas vezes, as propostas da ciência, a publicidade, os jornais, a internet, a televisão, muitas vezes mostram aqueles progressos como sempre positivos e sempre demandam investimento, sempre demandam apoio público, mesmo diante de tantas desvantagens que trazem. Então, em consequência disso, nós podemos perceber que Deus dá criatividade para o homem, mas a ética, a filosofia e o papel da igreja nesse sentido é conscientizar o ser humano para que o pensamento possa extrair o máximo de bem possível para o homem, e não favorecer o mal, favorecer a destruição humana. Então deve-se ter cuidado com esse antropocentrismo, com esse cientificismo, progressismo a todo custo. Mas o homem deve estar aberto ao conhecimento, mas tendo como base a ética. Ao seminarista Miguel Bispo Carvalho, a nossa gratidão pela participação em mais esse encontro de estudo e meditação sobre a Laudate Deum. Um abraço. Oração pela terra. Vamos rezar juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da beleza e da vida. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.